A questão dos anjos, a gente temos que entender que, obrigado, os anjos eles estão sempre ao nosso redor. Salmos 34 diz que eles acampam ao nosso redor. Mas tem um momento específico que os anjos entram. E esse momento é que muitos não conseguem entender. Porque Deus ele espera que você guerreie com as armas que Ele te deu. Há momentos que Deus ele vence por você. Mas há momentos que você vai ter que aprender a lutar até o fim. Existem guerras espirituais e batalhas que elas se levantam contra você. Que o Senhor espera que você lute até o final, porque atrás dela existe uma grande vitória para ser te dada. Ok? E nessas batalhas nós temos que estar muito atento que os anjos, às vezes, eles estão ali nos dando um apoio. Eles entram na área de risco, quando você está correndo risco. Há momento que eu estou correndo risco de vida que nem sei, os anjos já se aproximam para me dar um grande revestimento. Eu falei, tem alguma coisa a acontecer. E logo depois, começa a explodir guerras de alto nível. Então os anjos ele vêm para nos proteger, nos revestir. Muitas pessoas percebem, outras não percebem. Os anjos ele vêm para te revestir de poder, para te dar graça, para você vencer. Ok? Mas há momentos que anjos eles vão descer para lutar, eles sabem o que está vindo contra você, mas há momentos que eles esperam que vocês lutem. Então tudo tem um balanceamento no mundo espiritual. Jesus só recebeu o apoio deles lá no final. Ou seja, o suprimento, o renovo. Então existiam muitas guerras espirituais que eu tinha que resistir até o fim na fé. Até que a intervenção dos anjos chegasse. Mas Deus estava me ensinando ali dentro. Gerando um guerreiro. Me ensinando a vencer. Porque você tem que aprender a andar equipado. Então qualquer demônio, qualquer coisa chegar na tua vida que um anjo vai vir lutar para você. Você tem a responsabilidade de lutar. Porque você é um representante, você é um sacerdote, você é um profeta, você é um ungido, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você carrega espada, você carrega escudo, você carrega uma armadura. Então Deus quer que você desenvolva isso. Então não espere que os anjos, embora eles estão ali para te dar o apoio, eles não intervêm. Eles só intervêm no momento que é para intervir. Entende? Então os anjos têm momentos certos de entrar e momentos de sair. Eles vêm e vão. Exemplo, existem anjos que eles só vêm para te dar um suporte, te dar algo e sai. Eles não vêm para te ajudar na guerra, no sentido de guerrear por você. Eles vêm para te revestir, te entregar armas e sai. Outros não. Outros vêm para estar do seu lado na guerra que você está fazendo frente a frente com o inferno. Porque o anjo do Senhor está acima de você, frente a frente contra a batalha do reino das trevas. Mas quer dizer que você vai te ajudar? Negativo. Você só vai ter muito mais poder de frente com aquilo que você está lutando. Entendendo? Então, quando às vezes o nível de guerra excede o seu nível de autoridade e poder, os anjos vão entrar na sua frente. Então, esse é um dos princípios de como os anjos entram. Quando você excede aquilo que você está dentro do seu limite, da sua autoridade, do seu entendimento, do que você possui espiritualmente, que vem para te destruir, o anjo do Senhor, ele vem para estar frente a frente te ajudando. Mas quando são coisas que a sua batalha espiritual, que você já luta há muito tempo, já tem entendimento, que Deus espera que você vença, não fique esperando muito que os anjos tomem a tua frente, não. Eles vão esperar que você guerreie, que você estabeleça a justiça, a verdade no seu caráter, no seu entendimento, no seu sentimento, nas suas emoções, porque a maioria de batalhas espirituais que as pessoas passam são coisas sentimentais e mentais. Que elas vão ter que decidir o que a Bíblia diz. Mas depois chegar o tempo que ela venceu, que ela estabeleceu a verdade. Quanto mais ela estabelecer a verdade, a justiça, esses espíritos continuarem se levantando, você pode ter certeza que o anjo de Deus vai entrar para derrubar por você. Porque você já venceu. Você já decidiu. Entende? E quanto mais você vai vencendo, vai decidindo a verdade, a justiça, vai avançando no campo da batalha, no campo da guerra espiritual, vai na frente. Quando você decide coisas que lá atrás é muito mais rápido você vencer. Você vence muito mais rápido, os anjos entram muito mais rápido. Porque a justiça, a verdade, já estabeleceu no teu coração. Mas agora, quando tem áreas que você ainda está no engano, que você não decide a verdade, são as áreas que você mais padece na guerra espiritual ou na batalha espiritual. São as guerras que você mais sofre porque você ainda não decidiu vencer o engano da tua alma. É um desejo pecaminoso. É aquela tendência a querer divorciar. É aquela situação aqui. É aquela situação que Deus fala para você fazer isso há tanto tempo você não obedece. Você padece muito. Porque os anjos são justos, eles andam em caminho de justiça. Você está estabelecendo justiça. Você está na guerra espiritual, fazendo toda a tua parte. O diabo está de covardia, porque o diabo ele é covarde. Os anjos entram a seu favor. Está sendo justo? Está falando que é certo? E outros ainda entram porque a pessoa ainda com tudo que ela tem, mesmo que muitas áreas ela ainda é imatura, não consiga compreender, sempre tem um apoio de Deus ali. Mas tem áreas que você já conhece, já sabe. Não fique esperando muita bonzinha de Deus te passar. Você vai ter que aprender a lutar e estabelecer a justiça e a verdade na sua vida. Quando Deus vê isso em você, se identificar, falou, agora eu entro, porque agora você entendeu. Então, o campo é muito abrangente de batalha espiritual.
O negócio profundo. Ou coisa que a gente podia falar a vida inteira, anos e anos, e não vai acabar. Porque a gente está sempre aprendendo esse campo. É o campo que toda hora, todo dia eu aprendo alguma coisa, eu vejo alguma coisa, eu olho e falo, meu Deus do céu, o que é isso? Entende? É infinito animarias espirituais dos demônios. As atuações do ocultismo é diversas seitas e religiões que lutam contra a gente. Nossa, já lutei de vários níveis de grau. Bruxaria negra, bruxaria vermelha, macumba, banda, candomblé, feitiçaria disso, satanismo, isso aqui. Toda hora um poder diferente. Os anjos vêm me ensinar como vencer aquilo. Eu já passei guerra, daqui a pouquinho a gente vai começar a ficar mais profundo, já são 11 horas. Aí o negócio fica bom para falar das experiências, aí você vai entender como vencer. Então, resumindo, o nível solo, nível do ocultismo, nível estratégico, nós estamos falando do cosmo, são vários campos que a pessoa ela vai subindo, de acordo com o chamado dela, vai evoluindo daquilo que ela vai vencendo. Mas tem guerras que não é para todos. É para apóstolos, é para profetas, é para ministros. Tem coisas que o povo lá embaixo nunca vai ver. Mas tem coisas que o pessoal que está lá embaixo que vê, que tem autoridade e tem acesso, que tem pastores que não vê. E tem ministro que nunca vai ver. Porque aquela pessoa foi chamada para aquele tipo de ministério. Ela tem aquele tipo de acesso. Ela foi chamada para vencer o ocultismo, foi chamada para aquilo ali. Então, ela tem que ser reconhecida. Tem que ser chamada para o ministério profético, para atuar junto com o ministério de intercessão da igreja, com os pastores, com os profetas, apóstolos, porque são pessoas que têm o ministério profético, elas são chamadas para entrar nessas camadas, nessas dimensões espirituais. São muitas dimensões. Tem aquelas que são mais conhecidas, mas existem muitas dimensões desconhecidas. Eu já entrei em dimensões tão desconhecidas que eu falei, o que é isso? Que eu ficava em estado de choque das coisas que eu via lá dentro. Então, não é fácil. Mas é uma coisa que nós precisamos aprender. Então, um princípio aí, quando se perde a fé no que a Bíblia diz, se perde a nossa percepção, a percepção espiritual. Quando a pessoa perde a fé no que a Bíblia está falando, ela perde o campo de percepção espiritual. Para desenvolver fé, entendimento da batalha espiritual, ela vai ter que crer no que a Bíblia diz. Então ela vai ter que colocar no coração, vai ter que buscar sobre esse ensinamento. Quer vencer guerra espiritual, quer vencer batalha espiritual da família? Busque entendimento da palavra. Busque fé sobre isso. Comece a aprender sobre isso. Comece a pedir a Deus, orar especificamente para identificar o que está ali dentro. Aí você vai começar a executar a força, o poder de Deus, o domínio de Deus na tua vida, na tua família, na sociedade, no teu bairro, seja onde for. Então primeiro comece a vencer na sua vida, estabeleça o domínio de Cristo na sua vida. Aprenda a viver uma vida santificada para o Senhor. Um crente consegue viver uma vida santificada quando ele aprendeu a vencer as guerras, as batalhas espirituais existenciais na vida dele. Iniquidade, pecado, tudo isso tem demônios por trás. Não podemos ignorar, por trás de todas as batalhas e guerras espirituais, existe sempre um gênero espirituais atuando. Até distrações, coisas pequenas, igual ontem, eu estava cheio de tarefa para fazer. Eu parei tudo, fui para o monte, fui orar, quando eu dobro o joelho, vi uma aranha cheia de ovos. E quando eu olhei aqueles ovinhos de aranha, que ele olhava profundamente, eu consegui ver minuciosamente. Quem consegue ver um ovinho de aranha? Ninguém. É raro uma pessoa conseguir ver uma coisa, poxa, microscópio. E eu consegui ver no espírito, porque eu vi aqui no espírito, eu derrubei várias atuações de principados e forças querendo jogar muitas tarefas em cima de mim, para que eu não entrasse e ficasse na minha posição espiritual, para me distrair. Mas eu consegui ver. Quando eu consegui ver, o que acontece? Passa ele a espada. Rapidamente cai tudo assim, ó. Mas tudo que você não consegue ter percepção, você perde a fé no que a Bíblia diz, você perde a tua sensibilidade espiritual e de identificar o que está atuando no mundo espiritual. Percepção. Nós falamos de vigiar e orar, né, para que não entre em tentação. A linguagem de vigiar no espírito se chama percepção. O que é percepção? É ver no espírito. É a pessoa que está velando por aquilo que lhe é revelado, lhe é mostrado para ela. Uma habilidade ativada no espírito do homem, é andar em vigilância de acordo com o coração de Deus. Quando andamos em vigilância de acordo com tudo que Deus fala para a gente, nós estamos em estado de vigilância. Escuta isso aqui. Como eu posso identificar? Como eu posso identificar as forças malignas na batalha espiritual que está levantando contra a minha vida? Como eu posso ver mais rápido? Primeiro, quando você está velando pelo que Deus fala para você. Quando você está lutando pela promessa, velando pela promessa, andando de acordo com a verdade, e o diabo tentar vir na guerra, na batalha espiritual, para derrubar a tua vida, tenha certeza de uma coisa: Deus é fiel. Ele vai te mostrar, vai usar profetas, de alguma forma ele vai chamar a tua atenção no mundo espiritual. Ei, olha aí que está lutando contra você. Porque você é fiel.
estabelecer nossa fidelidade nos mandamentos, no que o Evangelho é, andar em integridade, andar numa vida de oração, de adoração, obedecer a Deus, é um estado de vigilância qual pode nos dar a percepção de quando o inferno se levantar para tentar tocar no nosso campo, para tentar nos tirar do propósito. Porque o maior propósito da guerra espiritual ou batalha espiritual contra a sua vida é para te tirar do propósito que Deus tem para você, para que você não veja as riquezas celestiais, para que você não alcance as promessas que Deus tem para a tua vida. Por que é tão importante alcançar e ver as coisas que Deus tem para mim? Porque toda pessoa que vence batalha espiritual, vence guerra espiritual, alcança as promessas de Deus, ela não é uma pessoa que vive para si. Eu não venço só para mim. O que eu venci no meu casamento, o que eu venci na minha vida pessoal, eu tenho autoridade, eu tenho legalização de ajudar as pessoas a vencer na vida delas. O que você tem vencido na sua vida, o que o Senhor tem vencido na sua vida, nas batalhas espirituais, e as promessas que o Senhor alcançou, as promessas que o Senhor alcançou, que vocês alcançaram, significa que o quê? Você é um canal de vitória, você é um canal de conquista, você é uma pessoa que tem uma espada afiada, que pode ajudar aqueles que não têm. Esse exemplo, nós estamos falando que tudo que Deus faz, a promessa que Deus nos entrega, nunca vai ser individual, irmão. Nunca. Todos os benefícios que Deus traz para nossas vidas, que reflete a nossa vida pessoal, vai sempre refletir para a nossa família, refletir para os nossos irmãos em comunidade, refletir para qualquer pessoa, onde você estiver. Ou seja, o que você vence hoje, por que o diabo não quer que você vença hoje? Porque o que você vence hoje, você vai ajudar outros a vencer amanhã. E outros que venceram amanhã, vai ajudar outros que vão vencer depois, no futuro. Então, quanto mais ajudarmos pessoas a vencer aquilo que nós vencemos, irmão, vamos estabelecer um exército de guerra poderoso. Amém, amém? Glória. Olha, nós estamos em tempos finais. E vamos encontrar batalhas de guerra e guerras em ambientes locais, em ambientes regionais, em ambientes da família de conflito, a quais nós nunca enfrentamos antes. Por quê? Estamos chegando à batalha final. E a batalha final é terrível. Tudo que está chegando no tempo, no final, é a guerra, o confronto final, é os piores. Então você tem que entender uma coisa. Nós não temos tempo a beabá de batalha espiritual. Os cristãos de hoje em dia, que não quer crer, não quer se forjar, não quer aprender, lutar pela sua libertação, porque batalha espiritual na libertação é terrível. Tem muita gente que está em processo de libertação, e isso é uma batalha espiritual. Temos que falar sobre isso aqui para vocês. Talvez vai dar tempo, nós vamos conseguir falar. Está vendo que o campo é muito abrangente? Nós estamos tentando dar alguns princípios, alguns fundamentos, e a gente pegou na hora aqui, ó. Eu falei para eles de manhã, ó. Hoje é batalha espiritual, 8h pouca da manhã. Corre para vocês anotar, vamos embora, em cima da hora, né, pastor? Então, assim, mas acho que nós estamos indo bem para vocês, amém? Se você que está nos ouvindo, está gostando desse assunto, temos muita ainda coisa para falar para vocês, dê um like aí, compartilhe nos grupos, compartilhe com a sua família, ajude mais pessoas a ouvir sobre esse assunto, porque o que nós vamos falar ainda, tem muita coisa para vocês. Eu creio que vai edificar muito a vida de vocês, amém? Os intercessores estão nos assistindo, o pessoal que está online, intercedam, fiquem em espírito de intercessão, porque é um assunto que as trevas não quer conhecido para vocês. Eu sei que tem muita chave aqui, que eu vou falar, vai sair chave daqui, que as pessoas vão, opa, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso. Eita, agora entendi, como é que eu venço esse negócio? Então tem muita coisa que a gente pode vir falar, como vencer guerra espiritual, como fazer guerra espiritual, como entrar nesse campo, e é muita coisa, amém? Então vamos passo por passo até onde Deus nos permitir aqui. Pastor Douglas. Apóstolo Robson, para vencer uma guerra espiritual, vamos lá. Quais são os riscos de uma pessoa que entra numa batalha espiritual e ela perde essa batalha ali por algum motivo? Quais são os riscos? A gente está falando no espírito dela, ela entrou numa dimensão espiritual para guerrear. Se ela perder aquela guerra, quais são os riscos que pode causar no físico, no material? E existe possibilidade de ela reverter esse quadro? Isso é muito boa essa pergunta, como? irmão. A glória a Jesus. Pergunta sensacional. Isso é uma pergunta que eu passei muitas experiências com isso. Cara, quando você está numa guerra espiritual, não perca ela. Não perca ela. Revogue, lute, mas não perca. Porque todas as batalhas que você perde, número 1, você perde acesso ao que o reino de Deus quer te entregar. Daniel, se ele não perseverasse até o final dos 21 dias, aleluia, estou liberando aqui agora, obrigado, Senhor, sua unção. Se ele não perseverasse até os 21 dias, meu filho, o povo de Israel poderia perder a promessa. Porque Deus fala, ele tem que levantar alguém para a guerra. Mas porque o Altíssimo era um propósito soberano, Daniel foi até o final porque o anjo do Senhor estava com ele. Mas as consequências de perder a guerra espiritual é perder a transição do nosso tempo.
Deus ele quer te transitar para um nível de vida, de paz maior, de unção maior. Então você vai ter que vencer coisas, situações existenciais na tua vida, todas as áreas, eu estou falando de família, falando de todas as áreas da tua vida, que quando explode essas batalhas, se você não vencer, você não vai conquistar a promessa. Vai ficar na igreja, a pessoa vai profetizar para você, te diga assim, minha filha, estou contigo nessa guerra, vai acontecer, vou fazer, e nunca acontece. É o que mais acontece com as pessoas, é verdade, não é? As pessoas ouvem profecias e nunca acontecer. A maioria das pessoas desistiu, desacreditou, sabe por quê? Profecia, irmão, ela só vem para te consolar ali, te fortificar, te encorajar, ela te edifica para você continuar, mas ela não vai te ensinar. O ministério profético vai te ensinar, mas a profecia só vai te direcionar, continua. Mas o ministério profético vai te ensinar, vai te fundamentar a conquistar. Então, quando se perde uma batalha espiritual, as consequências são imensas, irmão. Nossa, essa aqui é a consequência, você que está me ouvindo, perder batalha espiritual no casamento, vai entrar um ciclo de luta. Ciclo de luta que acontece? Guerras, nível sexual, sentimental, financeiro, familiar, porque a pessoa perdeu. E ela vai ter que se levantar para recuperar aquilo ali. Quando você perde uma batalha espiritual, você perde o quê? Você perde acesso, você pode perder finanças, você pode perder pessoas ao redor da sua vida, você pode ter problemas na saúde. Tem pessoas que têm problemas, sim, porque ela perdeu guerra espiritual. Eu lembro, irmão, que às vezes eu lutava com coisas que vinham contra a minha saúde, um monte, até derrubar na minha saúde. E aquilo começava a me afetar, eu começava a ficar doente. Mas o Senhor me levava na guerra, revestimento de poder para poder vencer aquela guerra espiritual. Eu lutava em oração, não negativo, não vou cair, não vou. E eu conseguia ver o Espírito, irmão. Conseguia ver o que estava lutando contra mim. Quando eu já vi, já para fora, irmão, você começava a vencer. Então eu rompia contra aquilo ali. Consequências de perda de batalhas espirituais são inúmeras. Inúmeras. Pessoas saem das suas igrejas. Pessoas perdem posições ministeriais. Pessoas perdem unções. Você pode perder a sua unção. Meu Deus, pode. Porque alguma área da sua vida você foi bloqueado. Você não consegue mais ter acesso à sua unção. Você pode perder muito favor divino e a sua unção pode ser bloqueada por causa de perda de batalha espiritual. Na guerra também. Outra coisa, a perda de batalha espiritual, ela nos bloqueia de andar dentro do tempo divino. Você talvez tem coisas que Deus já estava prestes a te dar, você estava sempre preparado, você vacilou, não vigiou, sabe o que faz? Volta para o final da fila. E isso é irreversível. Quer dizer, isso é inevitável. Irreversível não, inevitável que a pessoa volte. Eu lembro, quando eu estava desenvolvendo o ministério de batalha espiritual, etc., o ministério profético, eu aprendi muitas coisas. E às vezes eu passava por situações que eu perdia batalhas espirituais. Perdi a batalha na família, perdi a batalha em finanças, perdi a batalha no ministério. Eu voltava pro final da fila. Eu estava vindo muito bem em certa dimensão explosiva. Uau! Daqui a pouco vinha algo lutar contra mim que eu desconhecia. Algo maior. Eu perdia. O que acontecia? Eu ficava meses de luto, meu filho. Voltava lá, sabe o quê? Volta para lá pro secreto. Volta pro choro, volta pra angústia, volta pra intercessão. Passava-se às vezes 3 meses. Às vezes 1 mês. Às vezes 6 meses. Às vezes 1 ano. 1 ano para eu poder vencer aquilo ali. Teve guerras que eu só venci depois de mais de 3 anos, meu filho. Porque eram principados, tronos, coisas que eu desconhecia. Então, mas e quando eu estava indo muito bem e de repente, volta a aprender tudo de novo. E como é que você sabia que você voltava, apóstolo? Como é que você sabia desse negócio? Como é que você tem esse entendimento? Eu sempre tive uma visão. Essa visão, eu entrava dentro da escola. Era como se eu estivesse terminando. Eu ficava em recuperação em uma matéria. E naquela dimensão eu falava, os amigos estão tudo indo embora. Eu vou ter que ficar aqui mais 1 ano estudando aqui dentro, estou em recuperação. Cara, era uma angústia quando eu acordava daquelas visões, que eu sabia, eu falava, caraca, Senhor, não. Porque eu sabia, eu falei, alguma coisa vou ter que aprender de novo para poder vencer aquela batalha espiritual, aquela guerra. Então, sempre Deus me dava a mesma visão, que eu voltava dentro da escola, sentado numa cadeira e começava a estudar de novo. Era terrível. Mas eu lembro também de situações maravilhosas, que eu estava em guerras. Cara, ficava um empate. O diabo não vencia, eu também não vencia. Eu ficava na força, na guerra. Eu falei, Senhor. E dias. Aí eu tinha uma visão. Muito bacana isso aqui. Aparecia um anjo e pegava uma prova que eu fazia, uma visão. Aí ele começava a anotar para mim assim,
certo? Ficava muito bom. Bom. Aí falava assim, aqui, ó. Eu fazia assim pra mim, assim, ó. Mas vai me dar um jeguezinho. Aí daqui a pouco, aí tem uma que ele me dava um X assim, ó. Ó. Aí fala assim, eu vou te passar, mas aqui, ó, você vai ter que, ó, avaliar essa área aqui. Aí ele me passava. Aí eu voltava em espírito, aquelas visões, eu, glória, eu consegui. E o que acontecia? Pô, Deus desatava viagem para Israel, Deus desatava viagem para outros países, Deus desatava várias coisas, abria-se portas para mim, eu prosperava, Deus me dava novas revelações para os módulos, Ele me dava um campo de paz, eu tinha uma certa paz, uma nova unção, eu conhecia novas pessoas, novos acessos. Aí daqui a pouco, aquele xizinho lá voltava, Deus vinha cobrar. Não, é pior, quando você perde uma batalha espiritual que você não discerniu a vontade de Deus, porque tem batalha que o diabo vai querer te cegar. Então, o diabo ele joga cegueira às vezes na gente. Vai aparecer coisas, situações que parecem ser de Deus. E isso também é batalha espiritual para te arrancar de onde você está. Então, tome muito cuidado para você aceitar propostas na sua vida, aceitar sair. Pô, você está angustiado, você não quer mais viver nessa casa, você está vivendo nesse bar, você está nessa situação de sua vida, você quer mudar de emprego. E aparece aquela proposta. Uau, é Deus, irmão. Pode ser Deus, mas se ele não falar com você, não vá. É Deus, mas o Senhor confirma. Amém. Então, vai, pode ir. Parece de Deus? Não falou com você? Tome cuidado. Você vai num pé e vai voltar no outro. Eu lembro uma época que eu estava lá atrás, né? Foi maravilhoso essa época. Eu estava bastante evoluído, muita coisa. Só que eu estava para sair daquele bar onde eu estava. Eu era louco para sair de lá, né? Conquistar, eu queria sair. E um dia me foi feita uma proposta. Deus levantou um homem para me financiar meu aluguel, o que eu precisasse, né? E daí eu recebi um convite para abrir tudo, galpão, tudo que você imagina, para ser dado para mim abrir um ministério, um lugar muito grande, um lugar muito bom, tal. E eu me mudei. Eu falei, é de Deus, eu tô orando por isso, ó. Aí, eu tava com quantos anos de ministério, casado, acho que tava no meu segundo, terceiro ano de casado, eu acho que era isso. Aí, eu falei, fui. Quando eu chego naquela casa, mudança chegou, lugar maior paz, tu não viu um grilo, irmão. Pô, onde eu morava só pancadão, né, de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, só acabava no domingo à noite. Eu falei, que paz, que lugar maravilhoso. Primeira noite fui deitar, dormi. Quando eu dormi, tive uma visão. Já chegava um carro, carretinha, pegava todos os meus móveis e ia embora. Eu falei pra Mônica, primeira noite daquela casa, filha, se prepara pra voltar de volta pra comunidade. Ela, o que foi? Tive uma visão, a gente vai voltar um mês depois. Deus me jogou no vento.